É claro que ninguém quer lesão de jogador profissional algum, reserva, titular, não, ninguém está torcendo para isso. Mas eu tenho uma tese, mas melhor que a minha tese é a do Baldasso, que eu concordo com ela. O Galhardo preocupa tanto assim na sua lesão, Baldasso? Não. Se fosse essa notícia há 2 meses, eu entraria em pânico. Porque de 2 meses para cá, o Galhardo entrou numa decadência técnica surpreendente e impressionante. Inclusive, a ponto de a gente pregar aqui que o Yuri Alberto tem que ser o centroavante titular, porque sem dúvida nenhuma, acho que 90% da torcida quer o Yuri Alberto titular. E eu não sei se o Yuri Alberto seria titular nesse final de semana, se o Galhardo tivesse à disposição. Que o Abel gosta muito de experiência, aquela coisa toda e tal. Então, assim, óbvio que eu não estou comemorando lesão de ninguém, mas se há um momento para chegar a uma notícia como essa, é agora, porque o Yuri está pronto para ser o titular e é ele que tem que ser o titular. Mas o que eu pondero, Baldasso, JB e Bagé, é que seria bom ter o Galhardo no grupo. O Inter tem jogos importantes, tem o São Paulo, o Inter tem um Grenal, e ainda que eu concorde contigo de que o Yuri Alberto tenha que ser o centroavante titular nesse momento, está jogando mais, está mais envolvido, o Galhardo agora vai ficar de fora pelo menos no próximo jogo, é muito provavelmente, mas eu queria o Galhardo para os jogos importantes do time à disposição como opção no banco. A gente não pode desprezar a quantidade de gols que ele fez no campeonato até agora. Eu penso, Baldasso, que nessa tua linha de raciocínio aí de 2 meses passados tem a ver também com o antigo treinador do Inter. Não, eu sei que tu não gosta de citar, mas eu estou falando sério. O Eduardo Cudê, ele montou uma maneira de jogar, e isso foi dito pelo Galhardo muito antes dele virar artilheiro. Numa entrevista, quando ele disse o seguinte, eu jogava sempre como o avançado da meia cancha, em que eu passava para os atacantes e eu não me preocupava mais com o lance. O Eduardo Cudê botou na cabeça do Galhardo que ele ia ser o finalizador, ele ia ser o 9. Então ele entregava essa bola para um segundo atacante e ele se reposicionava para ele ser a jogada final. E aí ele passou a fazer gols e virou artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi até convocado para a seleção. A chegada do Abel, e aí tem vários méritos de alguma coisa que eu particularmente não acreditei que o Abel fosse fazer. Quando entra, por exemplo, o Praxedes jogando por trás e deu um outro tipo de chegada para o Internacional, o Patrick está jogando uma função agora que o Patrick não é mais auxiliar de lateral. O Patrick, por vezes, é quase um ponteiro aberto. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Galhardo, ele perde esse papel de protagonismo que ele estava tendo na época do Eduardo Cudê. O Cudê encontrou uma maneira de jogar em que focava sempre no Galhardo. Hoje já não é mais assim. E com todo respeito ao futebol do Galhardo, esse menino, o Yuri Alberto, ele é de uma outra turma perto do Galhardo. Ele não dá para comparar os dois, com todo respeito ao Galhardo. Eu concordo com o Meneghetti. É importante, o cara é artilheiro, o cara tem 15, 16, 17, 18 gols. Esse cara é importante. Mas hoje, se a gente botar no lado em termos de qualidade, o Yuri Alberto é de outra turma perto dele. Eu também acho que é de outra turma. Acho que o Galhardo viveu um grande momento, que é inclusive uma exceção na sua carreira, de um jogador médio para bom. Ele viveu um momento avançado, né? Viveu um momento espetacular. Só que assim, Bagé, o Galhardo, antes do Cudê sair, já era manchete nesse programa o que está acontecendo com o Galhardo, antes do Cudê sair. O Galhardo não marcava desde o começo de novembro. E 2 semanas depois só que o Nelsinho Batista que habla saiu do Internacional. Então foi a má fase técnica do Galhardo. Para mim, eu discordo de vocês. Eu acho que o Galhardo, nesse sistema do Abel, tem tido oportunidades de gol. Contra o Boca, lá, o Galhardo teve 2 chances claras de gol e errou, comprometeu, porque poderia ter sido o gol da classificação. Para mim, o Galhardo vive uma má fase técnica e por isso que não tem que jogar. Eu concordo um pouco mais. Eu entendo que a tese do Bagé tem muita relevância nesse contexto, mas eu concordo mais com a teoria do Baldasso. Por que eu concordo com essa questão de ser muito mais um jogador? Por essas chances de gol. No último jogo, ele teve a oportunidade, teve uma bola cruzada que ele, em outro momento, seguramente ele ia cabecear no ângulo e ele cabeceou para fora. No próprio jogo contra o Bahia, ele perdeu 2 oportunidades interessantíssimas. Teve uma que, inclusive, foi assim, o Galhardo, ele estava de costas para o gol e ele tenta uma meia bicicleta, sendo que era só rolar para o Patrick e o Patrick chapava a bola. Eu penso que, neste momento, a questão técnica está o prejudicando. Isso não quer dizer que ele é mau jogador, não é, em absoluto, ele é muito bom jogador. Sem sombra de dúvidas, até agora, a melhor contratação que o Inter fez na temporada, porém, a fase é ruim. E nesse momento, mas o Yuri Alberto coloca é importante. Não é que o Yuri esteja melhor. O Yuri é melhor que o Galhardo. Sim, mas o que eu estou comparando, por isso que eu citei o Praxedes, eu citei o Abel, eu citei o Patrick. A mecânica de jogo do Internacional mudou. E aí eu vou usar uma linguagem aqui que os scouts gostam de utilizar. Quando a gente pega lá a estatística, o cara tem lá, o João Batista Filho, ele precisa receber 30 bolas por jogo para ele acertar uma bola no gol.
Esse era o Galhardo. Ele recebia mais bolas porque ele tinha um protagonismo que hoje é dividido com outros jogadores. Não é só o Galhardo que está chegando e pisando na área. Por isso que eu penso que também a maneira do Abel modificar o time, ele dividiu mais essas responsabilidades, ele começa a aparecer menos.